Nunca pensei que estaria escrevendo isso. Meu nome não importa mais, ninguém vai me lembrar depois de tudo o que aconteceu. Mas se algum dia alguém encontrar esse relato, que eles saibam que há algo lá embaixo, esperando, algo que nunca deveria ter sido despertado. A história começa como qualquer outra. Eu era parte de uma expedição de arqueólogos e cientistas contratados por uma grande corporação. Nosso objetivo era simples: explorar as ruínas de uma cidade, perdida e enterrada há milênios. O que encontramos, no entanto, foi muito mais do que esperávamos, algo que deveria permanecer perdido para sempre. A cidade subterrânea foi descoberta por acaso, durante a perfuração de um túnel de mineração nas montanhas de uma região isolada do norte. Eles achavam que estavam apenas expandindo uma área já mapeada. Mas o que encontraram abaixo da terra era uma rede de túneis que se estendia por quilômetros. E no centro desse labirinto, uma cidade inteira perfeitamente preservada, escondida da humanidade por séculos. Quando nos reunimos na sala de briefing, eu ainda não imaginava o que estava por vir. O líder da expedição, o Dr. Hayden, parecia nervoso, mas seus olhos brilhavam com excitação. Ele era o tipo de cientista que vivia por esses momentos, momentos de descoberta, de poder absoluto sobre o desconhecido. A cidade que encontramos é mais antiga do que qualquer civilização conhecida, uma cultura que não deveria existir. Eles estavam avançados de uma forma que não conseguimos compreender totalmente. E ainda, algo está errado. Isso foi o que ele disse, mas suas palavras nunca saíram completamente da minha cabeça. Havia algo nos olhos dele, algo que não se encaixava, algo obscuro. Nos primeiros dias, as coisas pareceram bem normais. Estávamos apenas investigando as estruturas e mapeando as ruas antigas, as construções sublimes feitas com pedras escuras e incomuns. Mas logo algo estranho aconteceu. Uma noite, enquanto estávamos nos preparando para ir embora, encontrei algo no fundo de um corredor. Um símbolo esculpido na parede de uma maneira que não consegui identificar. Ele parecia um olho, mas não um olho qualquer. Era um olho alienígena com 3 pupilas. Decidi ignorá-lo, mas conforme os dias passavam, os sonhos começaram. Eu não conseguia lembrar com clareza, mas tudo parecia envolto em escuridão. E em meus pesadelos, uma voz ecoava, uma voz baixa e arrastada dizendo uma palavra repetidamente: acorde. Eu não era o único. Todos estavam tendo os mesmos pesadelos. Quando começamos a discutir isso, o Dr. Hayden ficou visivelmente tenso, como se soubesse algo, mas estivesse tentando esconder. Ele se recusou a responder nossas perguntas sobre o que poderia ter causado isso. Na terceira semana, começamos a perceber algo mais assustador. À medida que penetrávamos mais fundo na cidade subterrânea, as coisas se tornavam mais estranhas. O ar estava denso e gelado, e uma sensação de opressão se instalou entre nós. Em um dos corredores mais profundos, encontramos um enorme templo. O que encontramos dentro dele, no entanto, mudou tudo. Dentro do templo havia uma figura colossal, esculpida em pedra, com os olhos voltados para nós. Era uma entidade antiga, cujos traços eram vagos e embaçados, mas o que nos causou verdadeiro pavor foi a inscrição gravada na base da escultura: acorde e serás consumido. Ficamos em silêncio, olhando para a figura com uma sensação de inevitabilidade crescente. Mas o que aconteceu depois foi muito mais horrível do que qualquer um de nós poderia imaginar. Naquela noite, depois de nossa visita ao templo, as coisas começaram a sair de controle. À medida que o grupo retornava ao acampamento, percebi que algo estava diferente. O Dr. Hayden não estava mais com a gente. E quando eu entrei no alojamento de nosso acampamento, o que encontrei me deixou sem palavras. Hayden estava ali, sentado sozinho com os olhos arregalados e sem expressão. Mas não era isso que me fez parar. Foi o que estava atrás dele. Havia um símbolo brilhando na parede, o mesmo que encontrei no corredor. Mas não era uma pintura. O símbolo estava queimado na parede, como se algo tivesse se manifestado diretamente ali. E Hayden
Estava olhando fixamente para isso. Seus olhos estavam fixos, sem piscar, como se estivesse sendo puxado para algo. Quando tentei chamá-lo, ele não respondeu. E foi então que percebi. Não era o Dr. Hayden ali. Era algo. Outra coisa. Sua pele estava pálida, quase transparente, e sua respiração estava irregular. Eu toquei seu ombro e ele se virou lentamente, mas seu olhar estava vazio, perdido. A coisa que o possuía falou em um sussurro rouco. Acorde e vença. Mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, algo nos observava. Algo que não estava visível. Algo nas sombras. Eu vi os outros membros da expedição começando a olhar para mim de forma estranha. Seus olhos vazios e inexpressivos. Não havia mais humanidade neles. Apenas a presença, a essência do que estava oculto naquelas ruínas. Eu corri até não poder mais. Mas não havia escapatória. Cada túnel que eu percorria parecia levar de volta ao templo. Cada vez que eu olhava ao redor, via os mesmos símbolos brilhando, como se a cidade estivesse viva, como se os próprios muros quisessem nos consumir. E então, no final, a verdade veio à tona. O que tínhamos encontrado não era uma cidade, não era uma civilização antiga, era um mecanismo, uma máquina viva, enterrada há milênios para manter algo preso, aprisionado. Templo não era um lugar de adoração, era um recipiente para algo que deveria permanecer enterrado, uma entidade que estava presa lá, esperando o momento de se libertar. Agora, essa coisa está se espalhando. Não sei mais o que aconteceu com os outros membros da expedição. Não sei o que aconteceu com o Dr. Hayden, mas sei uma coisa. Quem encontrar essa cidade será consumido, assim como nós fomos. Aquilo que estava preso naquela cidade agora se desperta, e o mundo nunca mais será o mesmo. Agora, enquanto escrevo essas últimas palavras, posso ouvir o som das pedras se mexendo, o som da cidade acordando, e eu sei que está vindo.